Peter Pan, de James M. Barrie. Tradução: Silvia Antunha. Editora: Ciranda Cultural. Capítulo 2. A Sombra. A senhora Darling gritou, e, como se fosse uma resposta automática a uma campainha, a porta se abriu e Naná entrou, voltando de sua folga noturna. Ela rosnou e pulou sobre o menino, que saltou despreocupadamente pela janela. De novo a senhora Darling gritou, dessa vez aflita por causa dele, pois achava que ele havia morrido. Ela correu para a rua a procurar seu pequeno corpo, mas não estava lá. Então olhou para cima e na noite escura não conseguia ver nada, a não ser o que achou que fosse uma estrela cadente. Ela voltou ao quarto das crianças e encontrou Naná com algo na boca, que se verificou ser a sombra do menino. Quando ele pulou pela janela, Naná fechou-a imediatamente, embora tarde demais para pegá-lo. Mas a sombra dele não teve tempo de sair. A janela fechou com força, arrancando-a fora. Tenho a certeza de que a senhora Darling examinou a sombra cuidadosamente, mas era do tipo bastante comum. Naná não tinha dúvidas do que seria a melhor coisa a se fazer com a tal sombra. Ela pendurou-a na janela, como se quisesse dizer: ele certamente voltará por causa disso. Vamos colocá-la onde ele possa pegá-la facilmente sem incomodar as crianças. Mas, infelizmente, a senhora Darling não podia deixá-la pendurada na janela, pois parecia roupa no varal, e baixaria o nível social da casa. Ela pensou em mostrá-la ao Sr. Darling, mas ele estava calculando o preço dos capotes de inverno para João e Miguel, com uma toalha molhada na testa para manter a cabeça fresca, e seria uma pena incomodá-lo. Além disso, ela sabia exatamente o que ele diria. Tudo porque temos uma cachorra como babá. Ela resolveu enrolar a sombra e guardá-la cuidadosamente numa gaveta, até surgir a oportunidade apropriada para contar ao marido. Ah, meu Deus. Essa oportunidade surgiu uma semana depois, naquela sexta-feira inesquecível. Claro que tinha que ser em uma sexta-feira. Preciso ser especialmente cuidadosa às sextas-feiras. Depois disso, ela passou a dizer para o marido, talvez quando Naná estivesse ao lado, segurando na mão dela. Não, o Sr. Darling sempre dizia: eu sou o responsável por tudo isso. Eu, George Darling, fiz isso. Meia culpa, meia culpa. Ele havia tido uma educação clássica. Eles sentavam-se assim, noite após noite, relembrando aquela sexta-feira fatal. Até que cada detalhe ficasse estampado em seus cérebros e transparecesse do outro lado, como a cara que se confunde com a coroa em uma moeda com defeito. Ah, se eu não tivesse aceitado aquele convite para jantar na casa 27, a senhora Darling lamentava-se. Ah, se eu não tivesse derramado o meu próprio remédio na tigela de Naná, o Sr. Darling queixava-se. Ah, se eu não tivesse fingido gostar do remédio, revelavam os olhos marejados de Naná. Oh, se não fosse o meu gosto por festas, Jorge. Oh, se não fosse o meu senso de humor fatal, querida. Oh, se não fosse minha implicância por causa de bobagens, querido patrão e querida patroa. Então, um ou mais deles desabavam por completo, com a Naná pensando: é verdade, verdade, eles não deveriam ter tido uma cachorra como babá. Muitas vezes, era o Sr. Darling quem colocava o lençol nos olhos de Naná. Aquele demônio, o Sr. Darling esbravejava e o latido da Naná ecoava o que ele acabara de dizer. Mas a Sra. Darling jamais censurava o Peter. Havia algo no canto direito de sua boca que não permitia que ela insultasse o Peter com nomes feios. Eles ficavam ali sentados, no quarto das crianças vazio, relembrando carinhosamente cada detalhe daquela noite terrível, que tinham começado tão sem intercorrências, tão exatamente igual a uma centena de outras noites, com a Naná preparando a água para o banho de Miguel e carregando-o nas costas. Eu não vou para cima da cama, ele gritava, como alguém que ainda acreditava ter a última palavra sobre o assunto. Não vou, não vou. Naná, ainda não são nem 6 horas. Oh, minha querida, queridinha, eu não vou mais gostar de você, Naná.
Estou dizendo que não vou tomar banho. Não vou e não vou. Então, a senhora Darling entrou, usando seu vestido branco longo de gala. Ela tinha se arrumado cedo porque o Wendy gostava muito de vê-la em seu vestido de gala. Com o colar que George havia lhe dado, no braço, ela usava o bracelete emprestado de Wendy. A menina adorava emprestar seu bracelete para a mãe. Ela encontrou os 2 filhos mais velhos brincando de serem ela mesma e o pai, por ocasião do nascimento de Wendy, e João dizia: "Estou feliz em informá-la, senhora Darling, que agora você é mãe", num tom de voz que o próprio Sr. Darling poderia ter usado na ocasião real. Wendy dançava de alegria, assim como a própria senhora Darling devia ter feito. Depois, João nascia, com toda a polpa extra merecida devido ao nascimento de um garoto. Miguel saiu do banho para pedir para nascer também. Mas João disse rispidamente que eles não queriam ter mais um filho. Miguel quase chorou. "Ninguém me quer", ele lamentava. E é claro que a dama no vestido de gala não podia suportar isso. "Eu quero", respondeu ela. "Eu quero muito ter um terceiro filho." "Menino ou menina?", Miguel perguntou sem muitas esperanças. "Menino." Então, ele pulou em seus braços. Seria uma coisa muito singela para o senhor e a senhora Darling, e a Naná lembrassem nessa história. Mas não foi tão singela assim, já que havia sido a última noite de Miguel no quarto das crianças. Eles continuaram com suas recordações. "Foi então que eu cheguei feito um furacão, não foi?", disse o senhor Darling rindo de si mesmo. De fato, ele chegou mesmo como um furacão. Talvez houvesse alguma desculpa para ele, que também estava se vestindo para a festa. Tudo corria bem, até chegar a hora da gravata. É uma coisa espantosa ter que falar sobre isso, mas esse homem, que sabia tudo sobre ações e participações, não tinha o domínio real sobre uma gravata. Às vezes, a coisa lhe obedecia sem contestação, mas havia ocasiões em que teria sido melhor para a casa se ele engolisse seu orgulho e usasse uma gravata já arrumada. Essa era uma das ocasiões. Ele chegou correndo no quarto das crianças com um pequeno nó de uma gravata amassado na mão. "Mas qual é o problema, pai querido?" "O problema?", ele gritava, e realmente gritava. "Essa gravata, este nó, isso não amarra." Ele respondeu, tornando-se perigosamente sarcástico. "Não no meu pescoço." "Em volta do pé da cama?" "Sim, 20 vezes eu faço isso em volta do pé da cama, mas no meu pescoço não." "Ora, querida, essa não. Imploro que me desculpe." Ele achava que a senhora Darling não estava suficientemente impressionada e continuou reclamando, consternado. "De uma coisa eu lhe aviso, mãe, que a menos que essa gravata esteja no meu pescoço, não sairemos para jantar esta noite. E se eu não sair para jantar esta noite, nunca mais saio para ir ao escritório. E se eu não sair para voltar ao escritório outra vez, você e eu morreremos de fome. E nossos filhos serão largados nas ruas." Ainda assim, a senhora Darling permaneceu calma. "Deixe-me tentar, querido." Ela falou, e de fato, era isso que ele tinha vindo pedir que ela fizesse. Então, com suas mãos tranquilas, ela fez o nó da gravata nele, com as crianças que estavam ao redor assistindo seu destino ser decidido. Alguns homens teriam se aborrecido por ela ter conseguido fazer aquilo tão facilmente, mas o Sr. Darling tinha uma natureza boa demais para isso. Ele agradeceu a ela sem nenhum entusiasmo, imediatamente esqueceu a raiva e no momento seguinte dançava pelo quarto com o Miguel nas costas. "Como nos divertimos nesse dia?", a Sra. Darling disse então, relembrando. "Foi a nossa última brincadeira", o Sr. Darling lamentou. "Ó, Jorge, você lembra que de repente o Miguel me perguntou: 'Como você sabia que era eu, mãe?'" "Lembro. Eles eram tão lindos, você não acha, Jorge?" "Sim. E eram nossos. Mas agora eles se foram." A brincadeira terminou com a chegada de Naná, e infelizmente o Sr. Darling esbarrou nela, cobrindo as calças de pelos. Não eram apenas novas calças, mas eram também as primeiras que ele usava com dedrum, e ele teve de que morder os lábios para evitar as lágrimas. É claro que a senhora Darling escovou as calças, mas ele voltou a falar sobre o erro de eles terem uma cachorra como babá.
Jorge, a Naná é um tesouro, sem dúvida. Mas às vezes tem a desconfortável sensação de que ela exagera com as crianças como se fossem filhotes. Não, meu querido. Tenho certeza de que ela sabe que eles têm alma. Duvido, Darling respondeu pensativo. Duvido. Era a oportunidade. A esposa pressentiu para contar a ele sobre o menino. No começo, ele fez pouco caso da história, mas depois ficou intrigado quando ela lhe mostrou a sombra. Não é de ninguém que eu conheço, ele disse, examinando-a cuidadosamente. Mas ele parece um patife. Nós ainda estávamos discutindo como você se lembra, continuou o Sr. Darling, quando a Naná entrou com o remédio de Miguel. Você nunca mais carregará um frasco na boca, Naná. Tudo por culpa minha. Embora fosse um homem forte, sem dúvidas ele se comportava como um tolo com reações a remédios. Ele se sentia que se ele tinha um ponto fraco, era por pensar que durante toda a sua vida havia tomado remédio corajosamente. Mas agora que o Miguel se esquivava da colher da boca de Naná, ele dizia em tom de reprovação: Seja homem, Miguel. Eu não quero, Miguel gritou atrevidamente. A senhora Darling saiu do quarto e foi pegar um chocolate para ele. O Sr. Darling achou que isso mostrava falta de firmeza. Mãe, não mime o garoto, ele falou pelas costas dela. Miguel, quando eu tinha sua idade, tomava remédio sem dar um pio. E eu só dizia, obrigado meus bons pais por me darem frascos que fazem bem para mim. Ele realmente achava que isso era verdade. O Andy, que agora estava de camisola, também achava. Então, ela disse para encorajar Miguel que aquele remédio que você toma às vezes, pai, é bem mais desagradável, não é mesmo? É muito mais desagradável, Darling disse corajosamente. E eu tomaria agora como exemplo para você, Miguel, se eu não estivesse perdido o frasco. Ele não tinha exatamente perdido o frasco, pois na calada da noite subiu no alto do guarda-roupa e o escondeu lá. O que ele não sabia era que a fiel Lisa o encontrou e colocou de volta no armário de seu lavatório. Eu sei onde está, pai, o Andy exclamou, sempre feliz por poder prestar bons serviços. Vou buscá-lo. Ela saiu antes que ele pudesse impedi-la. Imediatamente, seu bom humor desapareceu de maneira mais estranha. João, ele disse tremendo. Essa é a coisa mais bestial do mundo. É aquele tipo de coisa desagradável, pegajosa e doce. Logo passa, pai, João comentou rindo. Em seguida, a Wendy voltou apressada com remédio em um copo. Fui o mais rápido que pude, ela disse ofegante. Você foi incrivelmente rápida, o pai retrucou, com uma polidez vingativa que quase se voltou contra ela. Miguel, você primeiro, ele insistiu. O pai primeiro, respondeu Miguel, que era desconfiado por natureza. Eu teria de estar doente, vocês bem sabem disso. O Sr. Darling argumentou em um tom ameaçador. Mas vamos lá, pai, João tentou encorajar. Segure a língua, João, o pai repreendeu. Wendy ficou muito intrigada. Achei que você tomava isso facilmente, pai. Não é essa a questão, ele respondeu. A questão é que a quantidade que está no meu copo é maior do que a quantidade que está na colher de Miguel. O coração corajoso dele estava quase explodindo. E não é justo. Vou dizer isso até o último suspiro. Não é justo. Pai, estou esperando, Miguel desafiou friamente. É muito fácil você dizer que está esperando. Eu também estou esperando. O pai é um covarde molenga. Você que é um covarde molenga. Eu não estou com medo, nem eu estou com medo. Bem, então tome. Bem, então tome você também. O Andy teve a ideia esplêndida. Por que os dois não tomam ao mesmo tempo? Certamente, o Sr. Darling concordou. Você está pronto, Miguel? O Andy começou a contar. 1, 2 e 3. Miguel tomou o remédio, mas o Sr. Darling derramou dele para trás. Miguel gritou com raiva e o Andy exclamou. Papai! O que você quer dizer com papai? O Sr. Darling reclamou. Pare com essa baderna, Miguel. Eu queria tomar o meu, mas derramei sem querer. Era horrível a maneira como todos os três olhavam para ele, como se não o admirassem. Vejam bem, todos vocês, ele prosseguiu suplicante, assim que a Naná entrou no banheiro. Acabei de pensar numa brincadeira esplêndida. Vou colocar o meu remédio na tigela da Naná e ela vai beber, achando que é leite. Era da cor do leite.
Mas as crianças não tinham senso de humor do pai e olharam para ele com um ar de reprovação, enquanto ele colocava o remédio na tigela da Naná. É bem engraçado, ele disse com muita convicção. Eles não ousaram denunciá-lo quando a senhora Darling e a Naná voltaram. Naná, cachorra boazinha, ele disse acariciando-a. Coloquei um pouco de leite na sua tigela, Naná. Naná abanou o rabo, correu para o remédio e começou a lambê-lo. Então, ela lançou um olhar sobre o senhor Darling bem zangado. Mostrou-lhe aquela grande lágrima que escorre dos olhos vermelhos, que nos faz sentir muita pena dos cachorros dignos, e foi se arrastando para dentro de sua casinha. O Sr. Darling ficou terrivelmente envergonhado de si mesmo, mas não cedeu. Em meio ao terrível silêncio, a Sra. Darling foi sentir o cheiro da tigela. Ora, George, ela disse, é o seu remédio. Foi apenas uma brincadeira, ele esbravejou, enquanto ela consolava os meninos e o Andy que abraçavam a Naná. Pois bem, ele disse amargurado, eu me esforço ao máximo tentando ser engraçado nesta casa. O Andy continuou abraçando a Naná. Isso mesmo, ele gritava. Paparica ela. Ninguém me paparica. Ó céus, eu não. Sou apenas o chefe da família. Por que haveria de ser paparicado? Por quê? Por quê? Por que não? Jorge, a senhora Darling suplicou a ele. Por favor, não fale tão alto. Os criados ouvirão você. Eles estavam acostumados a chamar a Lisa de criados. Que ouçam, ele respondeu descontroladamente. Que o mundo inteiro ouça. Mas eu não permito que esse cachorro continue reinando no quarto dos meus filhos por mais nenhuma hora sequer. As crianças choraram e Naná correu para ele suplicante. Mas ele acenou para ela que recusava-se. Ele sentiu que era novamente um homem forte. Nem pensar, ele gritou. O lugar certo para você é no quintal. E lá que você vai ficar amarrada a partir de agora. Jorge, Jorge, a senhora Darling murmurava. Lembre-se do que lhe contei sobre aquele menino. Infelizmente, ele não quis ouvir. Estava determinado a mostrar quem era o dono daquela casa. Com as ordens, não tiraram Naná de sua casinha. Ele tentou atraí-la com palavras doces, depois agarrou-a com força e arrastou-a para fora do quarto das crianças. Ele estava com vergonha de si mesmo, mas ainda assim fez isso. Tudo devido à natureza muito afetiva e que ansiava por admiração. Assim que amarrou no quintal, o infeliz pai foi sentar-se no corredor esfregando os olhos. Enquanto isso, a senhora Darling colocou os filhos na cama, num silêncio inusitado, e acendeu as lamparinas. Eles podiam ouvir a Naná latindo e João choramingou. É porque ele a está acorrentando no quintal, mas o Andy era mais esperta. Esse não é o latido de Naná quando está infeliz. Ela disse adivinhando o que estava prestes a acontecer. Esse é o latido quando fareja perigo. Perigo? Tem certeza, Wendy? Claro. A senhora Darling estremeceu e foi até a janela. Estava bem fechada. Ela olhou lá fora e a noite estava salpicada de estrelas. Elas pareciam estar se aglomerando em volta da casa, como se estivessem curiosas para ver o que aconteceria por ali. Mas ela não percebeu isso, nem que uma ou duas das menores piscavam para ela. No entanto, um medo indescritível apertou seu coração e a fez chorar. Oh, como eu gostaria de que não ir a essa festa hoje à noite. Até Miguel, já meio adormecido, sabia que ela estava perturbada e perguntou-lhe: alguma coisa pode nos fazer mal, mãe? Mesmo com as lamparinas acesas? Nada, meu tesouro, ela respondeu. Elas são os olhos que a mãe deixa atrás, como proteção para os filhos. Ela foi de cama em cama, acalentando-os com um som de cantigas de ninar. O pequeno Miguel abraçou-a. Mãe, ele gritou, estou contente por você. Essas foram as últimas palavras que ela ouviu dele por um longo tempo. A casa de número 27 ficava a poucos metros de distância, mas houve uma ligeira queda de neve e papai e mamãe Darling seguiam caminhando com muito cuidado para não sujarem os sapatos. Naquele momento, eles eram as únicas pessoas na rua. Todas as estrelas os observavam. As estrelas são lindas, mas não podem participar ativamente de nada. Elas devem apenas prestar atenção sempre. Isso acontece por causa de uma punição que foi imposta a elas por algo que elas fizeram há muito tempo, mas que nenhuma estrela sabe mais o que foi. Assim, as mais velhas ficam embaçadas e raramente falam. Piscar é a linguagem das estrelas. Mas as pequenas ainda se manifestam.
Elas não são realmente as amigas do Peter, que tem um jeito malicioso de se esgueirar por trás delas para tentar explodi-las. Mas elas gostam tanto de diversão que estavam do lado dele dessa noite, ansiosas para afastarem os adultos do caminho. Assim, logo que a porta de número 27 se fechou atrás do senhor e da senhora Darling, houve uma comoção no firmamento e a menor de todas as estrelas da Via Láctea gritou: "É agora, Peter!"